porcentagem ou percentagem, tá? Porcentagem ou percentagem é uma matéria de matemática que vai interessar muito para vocês. É uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Quando a gente vai numa loja, no shopping, que a gente passa em frente a uma vitrine, tá lá escrito que a loja está dando 20% de desconto, 10% de desconto. No comercial de TV, se pagar a dinheiro, nós temos 25% de desconto. Então é uma coisa muito útil, que se vocês souberem fazer essa conta, aprenderem a fazer essa conta, vocês podem até ajudar os pais de vocês em calcular, tá, esses descontos. Então, tomara que vocês aprendam. Eu espero que vocês aprendam, porque vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês. Então vamos lá. Porcentagem ou percentagem? É a relação entre dois valores, onde o numerador é a parte e o denominador é o inteiro. Então, como vocês sabem, o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Então, o denominador, que é a parte de baixo, nós sempre vamos usar 100, tá? Ou seja, uma divisão centesimal, tudo bem? Então, sempre 100. Nos nossos cálculos de porcentagem, nós sempre vai entrar o 100, ou para multiplicar ou para dividir, tudo bem? Então, estou dando alguns exemplos aí, ó. 2 sobre 100. 2 é a parte e 100 representa o inteiro. Então, 15 sobre 100. 15 é a parte e 100 representa o inteiro. 90 sobre 100. 90 é a parte, 100 representa o inteiro. Então, como vocês estão prestando atenção aí, sempre na parte de baixo da fração eu tenho 100. Tudo bem? Agora vamos tratar das taxas percentuais. O que seriam as taxas percentuais? São aqueles 2%, 10%, 20%, 15%, 50%, 90%. Então, isso são as taxas percentuais. Então, vocês percebem aí que esse símbolo aí, que são uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo, isso representa a simbologia de porcentagem. Tá? Então, a taxa percentual é o modo simplificado de representar os números percentuais. Então, por exemplo, 2 sobre 100. Se eu dividir o 2 sobre 100, eu vou obter 0,02, que isso representa para mim 2%. Tá? Se você reparar aí, depois da vírgula, tá? Depois da vírgula para a minha direita, eu tenho dois números aí, 0 e o 2. 0,2 porque é 100, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, 15 sobre 100. Dividindo 15 para 100, eu vou obter 0,15, que é igual a 15%. 90 dividido para 100. 90 dividido para 100 dá 0,90, que é igual a 90%. Tá? Então, reparem só que depois da vírgula eu sempre tenho duas casas decimais. Por quê? Por causa desse 100. Então, relembrando que nas porcentagens, embaixo da fração, eu vou obter sempre 100. Nenhum outro número, tá ok? Problemas envolvendo porcentagens, tá? Então, agora nós vamos entrar na prática a nossa aula de hoje, tá? Que é o que mais importa para a gente, é saber calcular essas porcentagens. Como eu falei, é aquela coisa que vocês vão usar para o resto da vida de vocês, tudo bem? Então, olha o primeiro exemplo aí. Calcule 5% de 200. Então, para fazer esse tipo de conta, eu pego o valor da porcentagem, que no caso é o 5, retiro o símbolo da porcentagem, então eu fico só com 5, e multiplico pelo total, que no caso é 200. Então, 5 vezes 200, 1.000. Tá? Agora, no final, eu pego esses 1.000, divido por 100, que é igual a 10. Então, toda vez essa divisão vai ser por 100. Tá? Nesse tipo de problema específico aí. Então, vamos relembrar. Calcule 5% de 200. Eu pego 5, multiplico pelo 200, que vou obter 1.000. 1.000 dividido para 100, que é igual
a 10. Tá? Próximo exemplo aí, calcule 20% de 400. Como nós fizemos agora, nós vamos pegar o 20, vamos multiplicar pelo 400. Então, multiplicando 20 vezes 400, eu vou obter 8.000. Tá? Então, 8.000 será dividido por 100, que é igual a 80. Então, como eu falei anteriormente, como os denominadores são 100, então sempre vai ser dividido por 100 nesse tipo aí de cálculo. Tá? Então, o próximo exemplo aí, calcule 8% de 300. Então, 8 vezes 300 é igual a 2.400. 2.400 dividido para 100, que é igual a 24. Então, são problemas bem básicos, bem fáceis de fazer, tá? É só uma questão de multiplicação e divisão. A divisão vai ser sempre por 100, tá? Então, pego a porcentagem, multiplico pelo número, o resultado divido por 100, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo aí, olha. Em uma caixa tem 40 brinquedos, 20% são de bonecas. Quantas bonecas tem essa caixa? Como eu falei sobre problemas, vamos ler 2, 3, 4, 5 vezes até podermos entendermos o problema. Então vamos ler de novo. Em uma caixa tem 40 brinquedos, 20% são de bonecas. Quantas bonecas tem essa caixa? Em uma caixa tem 40 brinquedos, 20% são de bonecas. Quantas bonecas tem essa caixa? Então, como na questão anterior, então eu pego 20, que é a porcentagem, multiplico pela quantidade de brinquedos, que é 40. Então, 20 vezes 40 é igual a 80. 800, desculpa, 20 vezes 40 é igual a 800. Como nos exemplos anteriores, eu vou pegar o total e vou dividir por 100. Então, 20 vezes 40, 800. 800 dividido para 100 igual a 8. Então, nessa caixa eu tenho 8 bonecas, tá? Então, 20% de 40 é igual a 8. Próximo problema aí. Uma loja de roupas oferecia uma promoção de 10% de descontos, se fosse pago em dinheiro. Se uma calça custa R$300, qual o valor pago pelo cliente? Uma loja de roupas oferecia uma promoção de 10% de desconto, se fosse pago em dinheiro. Se uma calça custa 300, qual o valor pago pelo cliente? Tá? Deu para entender a questão aí? Então, a calça custava 300, se eu pagasse em dinheiro, eu teria um desconto de 10%. Então, vamos lá, eu pego a porcentagem, vou multiplicar pelo total, que no caso 10 vezes 300, que é igual a 3.000. Como na questão anterior, eu pego o resultado da multiplicação, que no caso é 3.000, e divido por 100. Então, 3.000 dividido para 100 é igual a 30. Então, esses 30 aí foi o valor do meu desconto. Agora, vamos voltar para o meu entendimento. Se a calça custava 300 e eu tive um desconto de 30, então 300 menos 30 é igual a 270. Então, a minha calça custa 270. Tá? Então, como sempre, eu falei, eu pego a porcentagem, multiplico pelo total e no final eu divido por 100. Continuando com nossos problemas, só que um pouco mais elaborado, tá? Em uma cesta tinha 50 frutas, das quais 5 estavam estragadas. Qual o percentual das frutas estragadas? Em uma cesta tinha 50 frutas, das quais 5 estavam estragadas. Qual o percentual das frutas estragadas? Em uma cesta tinha 50 frutas, das quais 5 estavam estragadas. Qual o percentual das frutas estragadas? Qual a diferença desse problema para os problemas anteriores?
é que agora eu quero saber a porcentagem. Eu não quero saber a quantidade, tá? Então, vamos lá para o nosso problema. Ele é um pouquinho diferente do que foi visto agora, tá? Lembra que eu começava multiplicando e agora eu vou começar dividindo. E no final eu dividia por 100. No final agora eu vou multiplicar por 100. Então, 5 dividido para 50 é igual a 0,1. Daí eu fiz a divisão para vocês. Então, 5 dividido para 50 não pode. Então, eu acrescentei um zero e uma vírgula e acrescentei um zero lá. Ó. Então, 1 vezes 50, 50, 50 para dividir para 50, zero. Então, 5 dividido para 50 é igual a 0,1. Agora eu vou multiplicar por 100. Então, 0,1 vezes 100 é igual a 10. 10%. Então, reparem só que foi ao contrário do que eu estava fazendo. Então, nesse tipo de problema, eu vou dividir e no final eu multiplico por 100. Tá? Prestar bem atenção, quando eu quiser saber a porcentagem, é o inverso do que eu estava fazendo. Outro exemplo aí. Uma loja de motos tinha 40 motocicletas. Depois de uma promoção, restaram 8 motocicletas. Que percentual de motos foram vendidas? Olha aí, eu quero saber o percentual de novo. Uma loja de motos tinha 40 motocicletas. Depois de uma promoção, restaram 8 motocicletas. Que percentual de motos foram vendidas? Então, agora eu pego 8, vou dividir por 40, que vai dar 0,2. Ou seja, 8 dividido para 40, eu não posso dividir 8 por 40. Então, 0, e acrescento um zero do lado do 8. Então, 80 dividido para 40 vai dar 2. 2 vezes 40, 80 para 80, nada. Então, 8 dividido para 40 é igual a 0,2. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Então, restaram 20% das motos. Só que nesse tipo de problema eu não quero saber quantas motos restaram. Eu quero saber em porcentagem quantas motos foram vendidas. Então, 100%, que representa os 40% das motocicletas, menos 20% foi o que sobraram. Então, 100 menos 20 é igual a 80. Então, nesse caso aí, 80% das motocicletas foram vendidas e 20% foi que sobraram. Se vocês prestarem atenção, 80 mais 20 vai dar 100. Então, eu só posso ter 100% de alguma coisa, tá? Então, se vocês perceberem aí, a porcentagem eu sempre trabalho com 100. Ou dividindo por 100, ou multiplicando por 100, tá? Então, quando eu quiser saber a porcentagem, e quando eu quiser saber o todo, tá? É fácil a questão, não é tão difícil esse tipo de problema.